Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. A gente vai mergulhar em uma jornada épica, que começou antes mesmo de o mundo existir e que, acredite, ainda mexe com a nossa vida até hoje. Prepare-se, porque temos muito o que falar, e olha, vai ser uma aventura. Primeiro, vamos falar da queda de Lúcifer, sim, o anjo rebelde, que literalmente começou toda essa confusão cósmica. Depois, vamos ver como a humanidade também deu uma escorregada no Jardim do Éden e como tudo isso nos trouxe até onde estamos hoje. Mas não para por aí. Vamos dar uma passada pela história de Israel, o povo escolhido, com seus altos e baixos, e vamos chegar ao ponto mais incrível, o advento de Cristo. É aí que a esperança brilha forte, viu? A gente também vai dar uma olhada na corrupção da Igreja Apostólica, quando as coisas começaram a se desviar. Mas calma, porque logo depois vem a parte boa, a reforma protestante e a luta para restaurar a verdade. E sabe aquela história de fim do mundo? Pois é, Ellen G. White falou sobre os últimos dias, e vamos entender o que tudo isso significa para a gente hoje. Ah, e claro, a cereja do bolo, a segunda vinda de Cristo e a vitória final sobre o mal. Soiler, o bem vence, mas a jornada até lá é cheia de reviravoltas. Então, prepara a pipoca, porque vai ser uma viagem daquelas. Vamos juntos descobrir cada detalhe desse grande conflito que molda nossa existência. Desde o princípio dos tempos, uma batalha está sendo travada. Uma batalha que vai além de tudo que nossos olhos podem ver. Uma luta silenciosa, invisível, mas imensamente poderosa, que molda o curso da história e influencia cada decisão, cada ação e cada pensamento humano. Essa não é uma história comum, é a história que define o destino de toda a humanidade. Você está prestes a mergulhar no relato do maior conflito já registrado. O que você ouvirá nas próximas horas vai além de uma mera crônica histórica, trata-se de uma profecia viva, uma revelação divina que ainda ecoa em nossos dias. Você está preparado para descobrir seu papel nessa grande batalha? A história que vamos explorar foi revelada por Ellen G. White no livro O Grande Conflito. E, embora o conflito possa parecer algo distante ou abstrato, você faz parte dele. Cada escolha, cada pensamento, cada decisão sua influencia diretamente essa batalha. Prepare-se, porque essa jornada o levará através do tempo, desde o início da rebelião no céu até os eventos que culminarão na segunda vinda de Cristo. Tudo está interligado, e você faz parte dessa teia. Antes que o mundo existisse, antes que qualquer ser humano respirasse pela primeira vez, já havia uma luta silenciosa acontecendo nos céus. Tudo começou com Lúcifer, o anjo mais glorioso e poderoso já criado por Deus. Ele era um ser de luz, esplêndido em sabedoria e beleza. Lúcifer não era apenas mais um entre os anjos, ele estava no topo da hierarquia celestial, próximo ao trono de Deus. Ele tinha tudo, exceto o trono. Mas em algum momento, o orgulho começou a crescer dentro de seu coração. Lúcifer começou a cobiçar o poder de Deus. Ele, que havia sido criado perfeito, permitiu que o desejo pela adoração e pelo domínio absoluto corrompesse sua mente. Por que só Deus deveria reinar? Ele pensava. Eu também posso ser adorado, eu também posso governar. Eu, o mais belo de todos os anjos, por que devo servir a ele? Lúcifer questionava. Sua mente já não estava mais em harmonia com os céus. Ele começou a semear a dúvida entre os anjos, questionando o caráter de Deus, questionando as leis divinas. É justo que só ele governe? Ou nós também temos direito ao poder? Imagine a tensão crescente no céu. Os anjos, seres perfeitos, mas com livre-arbítrio, começaram a ser arrastados por suas palavras. Eles olhavam para Lúcifer, tão glorioso, tão sábio, e se perguntavam: talvez ele tenha razão. Essa foi a primeira semente do mal plantada no coração da criação. O céu inteiro estava em tumulto. A rebelião estourou, e os anjos fiéis ficaram ao lado de Deus.
Mas aqueles que foram seduzidos pelo orgulho de Lúcifer agora se uniam a ele em sua insurreição. O grande conflito entre o bem e o mal começou aqui, nesse momento. E o que aconteceu a seguir? A batalha foi travada no céu, e Lúcifer, com seus seguidores, foi expulso. Mas a expulsão de Lúcifer foi apenas o início. Agora, Satanás, como passou a ser conhecido, estava decidido a continuar sua luta. E é nesse ponto que o conflito, anti-celestial, invade a Terra. Você já se perguntou por que o mal existe? Por que há tanto sofrimento no mundo? A resposta está enraizada nessa rebelião, e essa batalha invisível não terminou. Ela continua até hoje, em sua vida, em suas escolhas, em seus desafios. Você já sentiu essa luta interna? A luta entre fazer o bem e ceder ao mal? Pois saiba que você não está sozinho. Essa batalha não é só sua, é o reflexo do grande conflito que começou há eras atrás. Após ser expulso do céu, Satanás voltou sua atenção para a nova criação de Deus, a Terra. Um planeta imaculado, puro, habitado por seres criados à imagem do Criador. Adão e Eva viviam no paraíso, no jardim do Éden, em perfeita comunhão com Deus. Mas Satanás, que já havia corrompido parte dos céus, encontrou uma nova chance entre os homens. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras sedutoras, sussurradas pela serpente, mudaram o curso da história humana para sempre. Satanás, disfarçado, usou sua astúcia para plantar a dúvida no coração de Eva. E assim, o primeiro passo da humanidade rumo à queda foi dado. Você já se perguntou como uma simples escolha pode mudar tudo? Eva cedeu à tentação, e com isso, o pecado entrou no mundo. O relacionamento entre Deus e a humanidade foi rompido. O que antes era perfeito, agora estava manchado pela desobediência. O que isso significa para nós? Que cada escolha que fazemos tem consequências profundas. Assim como Adão e Eva, cada um de nós é tentado diariamente a seguir o caminho do orgulho e da vaidade, a buscar poder e controle ao invés de submissão à vontade divina. Mas mesmo depois da queda, Deus não abandonou a humanidade. Ele poderia ter destruído tudo e começado de novo, mas escolheu outro caminho, o caminho da redenção. Você já se perguntou por que Deus nos dá uma segunda chance? Porque o amor de Deus por sua criação é infinito, e mesmo quando caímos, Ele está sempre pronto para nos levantar. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas a promessa de salvação já estava estabelecida. O grande conflito que começou no céu agora continuava na terra, e nós, a humanidade, nos tornamos parte dele. O conflito entre o bem e o mal se intensificava, e a cada geração, o pecado se multiplicava. Você consegue sentir como essa história ressoa em sua vida? Todos nós, em algum momento, enfrentamos decisões difíceis, lutas internas, tentações que nos fazem questionar o que é certo e errado. Mas assim como na história de Adão e Eva, Deus está sempre presente, oferecendo um caminho de retorno, um caminho de redenção. A história de Israel é, em muitos aspectos, a história de todos nós. O ciclo de fé, queda e redenção se repete ao longo das eras, não apenas em termos históricos, mas também em nossas próprias vidas. Quantas vezes já tivemos a experiência de sermos abençoados, mas, por causa de fraquezas, caímos em tentações? Como Israel, também somos chamados a fazer parte de algo maior, mas muitas vezes tropeçamos em nossa jornada. Deus guiou Israel durante 40 anos no deserto, fornecendo alimento, água e proteção, mesmo quando o povo murmurava e se rebelava contra ele. Imagine a paciência e a compaixão do Criador. Ele nunca os abandonou, apesar das repetidas falhas. E da mesma forma, Deus nunca nos abandona, mesmo quando desviamos de sua vontade. Lembrem-se, diziam os profetas, não se esqueçam de quem os tirou da terra do Egito. Essas palavras eram um lembrete constante de que, mesmo nas maiores adversidades, a mão de Deus estava ali, guiando e sustentando o seu povo. Mas, quantas vezes esquecemos?
Assim como Israel, também nos esquecemos dos milagres passados, das bênçãos e da provisão divina, quando enfrentamos novos desafios. Cada fase da história de Israel reflete a luta humana contra o pecado. Desde a liderança de Moisés, passando por Josué, os juízes, e até os reis como Davi e Salomão, vemos o grande conflito entre seguir a Deus ou ceder às tentações do mundo. Você já se sentiu assim? Já experimentou essa luta interna entre o que sabe ser certo e as seduções do mundo ao seu redor? Essa luta é o reflexo do mesmo conflito que começou no céu, que se estendeu à terra, e que continua até hoje. E então, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus desceu à terra. A vinda de Cristo foi o ponto culminante do grande conflito. Até então, Satanás havia se esforçado para distorcer a imagem de Deus diante da humanidade. Ele havia instigado guerras, corrupção, desespero e engano. Mas agora, o próprio Deus estava entre os homens, em carne e osso, para revelar a verdadeira natureza de seu caráter. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus dizia. Ele não veio com espadas ou exércitos, mas com amor, cura e perdão. Sua vida era a resposta definitiva à acusação de Satanás de que Deus era injusto e tirânico. Ele demonstrou que o reino de Deus não se baseia em força ou dominação, mas em serviço e sacrifício. Jesus curou os enfermos, deu visão aos cegos, libertou os oprimidos e perdoou os pecadores. Cada milagre era uma evidência viva do amor de Deus pela humanidade. Você já pensou nisso? Em cada ato de compaixão, Cristo estava nos mostrando como deveria ser nosso relacionamento com Deus e com os outros. Mas, o ponto mais alto dessa luta foi a cruz. No Calvário, o destino da humanidade estava em jogo. Jesus, o inocente, foi traído, julgado e injustamente condenado à morte. E enquanto pendia na cruz, parecia que Satanás havia vencido. Mas o que ninguém, nem mesmo os anjos, poderia imaginar, era que aquele momento de suposta derrota era, na verdade, a maior vitória já conquistada. A cruz foi o clímax do grande conflito. Ali, Jesus derrotou o pecado e a morte, oferecendo a cada um de nós a chance de redenção. Você já refletiu sobre o poder desse sacrifício? Ele não foi apenas um evento histórico, mas uma decisão cósmica que afetou toda a criação. Cada gota de sangue derramada foi por você, por mim, por toda a humanidade. E então, 3 dias depois, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio. A ressurreição de Cristo selou a vitória. Ele derrotou a morte e deu a todos nós a esperança da vida eterna. O grande conflito ainda não terminou, mas sua conclusão já foi determinada naquele domingo glorioso. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos receberam a missão de espalhar a mensagem do reino de Deus ao mundo. Com o poder do Espírito Santo, começaram a pregar em Jerusalém e depois em todas as partes da terra. Mas a mensagem de Jesus não foi recebida sem resistência. Se me perseguiram, também vos perseguirão, Jesus havia advertido. E assim foi. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições brutais, sendo caçados, presos e mortos. Mas, em vez de silenciar o Evangelho, essas perseguições só fortaleceram a fé daqueles que acreditavam. Você já parou para pensar no custo da fé? Muitos deram suas vidas pela verdade. Eles não temiam a morte, porque sabiam que o grande conflito já havia sido vencido por Cristo. O sangue dos mártires se tornou a semente do Evangelho. E quanto mais os inimigos de Deus tentavam sufocar a fé, mais ela se espalhava. Mas Satanás não desistiu. Quando a perseguição física não conseguiu destruir a igreja, ele mudou sua tática. A corrupção começou a se infiltrar lentamente na igreja. Doutrinas falsas, alianças políticas e a busca por poder material começaram a afastar o povo da pureza da mensagem original de Cristo. Essa é uma das estratégias mais eficazes do inimigo, corromper por dentro. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes permitimos que pequenas concessões em nossa fé nos afastem de Deus?
Assim como na igreja primitiva, hoje também enfrentamos tentações sutis que podem nos desviar do caminho. A busca por poder, reconhecimento ou conforto pode lentamente corromper nossos corações, afastando-nos de nosso verdadeiro propósito. Com o passar dos séculos, a Igreja, que havia sido chamada para ser uma luz para o mundo, começou a se desviar. O cristianismo, que nasceu na humildade e simplicidade dos ensinos de Cristo, foi sendo corrompido por ambições humanas. A Igreja se tornou uma força política poderosa, e o Evangelho foi distorcido. Você já parou para pensar no perigo de misturar fé e poder? O que começou como um movimento de fé foi se transformando em uma estrutura rígida, hierárquica e politizada. E nesse processo, o foco na verdade e na simplicidade do Evangelho foi perdido. A adoração a Deus foi substituída por rituais vazios, indulgências e a busca pelo controle das massas. A mensagem de liberdade em Cristo foi obscurecida por tradições humanas e a imposição do medo. A grande apostasia tomou conta da Igreja, afastando muitos da verdadeira fé. Mas mesmo nesses tempos sombrios, Deus nunca deixou de ter um remanescente fiel. Homens e mulheres que, mesmo em meio à corrupção generalizada, mantiveram-se firmes na verdade. Pessoas que arriscaram suas vidas para traduzir a Bíblia e espalhar a mensagem verdadeira. Essa é uma lição que se repete ao longo da história: sempre haverá aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio às maiores trevas. E você, como está a sua fé hoje? Em um mundo cheio de distrações, corrupções e falsas promessas, você está pronto para permanecer firme? O grande conflito continua, e cada dia, cada decisão, faz parte dessa batalha. A apostasia é sutil, muitas vezes se disfarça de sabedoria, mas sempre nos afasta de Deus. Esteja atento, esteja firme. E assim, chegamos ao fim desta jornada profunda pelo livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Ao longo deste vídeo, exploramos a batalha entre o bem e o mal, a luta pela salvação da humanidade, e como Deus, em sua infinita graça, está constantemente buscando restaurar o relacionamento com cada um de nós. Se você assistiu até aqui, eu quero agradecer do fundo do coração. Sua atenção e dedicação a um tema tão relevante são uma prova de que a busca pela verdade e pela esperança ainda vive em nossos corações. Se este conteúdo foi útil para você, eu convido a deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam e transformam vidas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal Perdi o Crachá, inscreva-se agora. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tem muito mais conteúdo incrível vindo por aí, sempre com o objetivo de trazer mensagens de reflexão, fé e esperança. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou quiser compartilhar o que achou do vídeo, deixe seu comentário abaixo. Eu leio todos e vou adorar saber sua opinião. Obrigado por estar conosco até o final. Que Deus abençoe sua vida e que a mensagem deste vídeo traga paz, força e renovação para sua jornada. Até o próximo vídeo.